Olá a todos, eu sou o Carlos, esse é mais um vídeo sobre aquarismo marinho responsável para iniciantes. É uma iniciativa que a gente teve aí no começo do ano, uma ideia que foi tida aí, depois de algumas experiências boas que eu tive mentores bons aí no aquarismo marinho, e eu falei, poxa vida, porque o que eu estou aprendendo eu posso... não posso passar isso para frente, porque pode ser que alguns aquaristas não tenham a sorte que eu dei. Então, assim, todo o conteúdo que eu tenho estudado nesses... agora são cerca de 6 meses aí de aquarismo marinho, depois dos mais de 30 anos de aquarismo doce, né? Então eu estou passando para vocês o pouco que eu tenho aprendido, como uma medida aí de dar um suporte a quem está começando no hobby e fazendo a coisa de maneira responsável, para não fazer os animais sofrerem, para também não sofrer com as perdas, que são perdas duras aí para o nosso nossa autoestima, para nossa carteira, porque essas coisas são bem caras e tudo. Então, assim, vamos fazer... Se eu puder ajudar a que a gente possa fazer um aquarismo responsável, eu vou ficar muito feliz, a minha missão está muito cumprida aqui. Eu não estou não estou atrás de like, de sininho, de nada disso. Simplesmente, se alguém ver este vídeo, eu já estou bem feliz, né? Então vamos lá. O assunto de hoje é iluminação. Iluminação. Para o aquarismo, ela é importante? Ela é crucial, como é para todos os seres vivos. É baseado no ritmo da iluminação na natureza, que os bichos sabem a hora de acordar, a hora de comer, a hora de se exercitar, a hora de procurar parceiros para se acasalar e tudo mais. Ou então, os bichos noturnos, é ao contrário. Quando a luz acaba que eles saem para comer, para se exercitar, para procurar parceiros e tudo mais. Então, se de alguma forma a luz vai estar intimamente ligada com os animais. E com os vegetais, é claro, a questão da fotossíntese, que eu não preciso falar mais nada, né? Bom, agora vamos falar nos nossos meios artificiais, nossas caixas de vidro aqui artificiais que a gente tenta aí ousadamente e presunçosamente reproduzir a obra divina aí, né? Primeiro, a gente vai falar de fish only, aquários sem corais. A iluminação é importante? Crucial da mesma forma, pelos motivos que eu acabei de falar. Mas pode ser qualquer uma? Não pode ser qualquer uma, porque a gente sabe que a biologia no aquário, seja ele qual for, marinho, é de extrema importância. E a gente não pode se dar ao luxo de colocar qualquer iluminação, dessas tipo lâmpada de bulbo aqui que a gente coloca na nossa casa, para se arriscar ter um surto de algas. Algumas algas soltam toxinas, matam peixes, né? E além de gerar uma demanda bioquímica imensa, que vai sobrecarregar a biologia benéfica para o aquário, vai sobrecarregar a filtragem. Então, assim, a luz tem que ser nos espectros corretos, nos comprimentos de onda certo, para que a gente possa ter um crescimento adequado aí da microvida, do plâncton que a gente precisa para os peixes, né? Que luz que é essa, então? Quando a gente fala de corais, aquário de corais, faz mais sentido, por exemplo. Vamos lá. Os corais são animais, são quinidários, ontozoários, né? E eles, por serem animais, eles são heterotróficos, eles não produzem o próprio alimento. Mas por que a luz? Qual que é a relação? Eu não vou mais me aprofundar tanto sobre isso, mas o que a gente precisa saber aqui neste vídeo aqui é que ele faz uma associação em simbiose, que é onde dois organismos se associam e os dois têm ganhos mútuos, né? Então ele tem essa simbiose com uma alga marrom microscópica chamada zooxanthella. O que é isso aí? É uma alga marrom, né, que lá atrás na evolução foi comida aí por um unicelular, e lá dentro ela continuou produzindo o alimento dela, e esse alimento sobrava para esse animal lá dentro. E o animal lá dentro falou, opa, peraí, isso é bom, então eu não preciso mais sair atrás de alimento, porque isso que eu comi produz alimento para mim? Nossa, é ótimo, eu protejo ela me gera alimento. E tem sido assim nos últimos centenas de milhões de anos. E elas foram se especializando, foram ficando cada vez mais íntimas, até o ponto que um existe sem o outro, né? Então, a gente sabe que os corais são animais que têm dentro de si estas algas marrons chamadas zooxantelas, e essas zooxantelas, elas produzem um alimento para o coral. Por isso que a gente precisa de luz, né? Qual luz? A gente sabe que a zooxantela tem duas clorofilas, A e B. A clorofila A, que é a principal dela, ela vai ter uma intimidade muito grande aí com a luz no comprimento de onda de cerca de 400 a 600 nanômetros. Então é uma vibração muito fininha,
muito para nanômetro, é a milionésima parte do centímetro, imaginem vocês. E a partícula, o fóton de luz, que está nesta frequência de 400 a 500 nanômetros ali mais ou menos, ele vai gerar uma coloração azul. Então por isso que o aquário marinho é um aquário que a gente vê, tem muita luz azul nele lá. É por causa disso. Uma das clorofilas da zooxanthella precisa desse azul, né? E a zooxanthella, outra clorofila bela, vai precisar de um pouquinho de cada, vai precisar de um pouquinho de vermelho, um pouquinho de roxo, vai precisar de azul, vai precisar de verde, vai precisar de um monte de outros espectros. Mas aí você vai falar assim, meu Deus do céu, eu vou ter que comprar todas essas cores? Não, se a gente lembrar lá das aulas de artes que a gente tinha lá na escola, a gente sabe que se a gente misturar, por exemplo, amarelo com azul, a gente tem verde, roxo com vermelho, azul com vermelho a gente tem roxo e por aí vai. E se a gente misturar todas, o que a gente vai ter? Branco. Né? Então a gente sabe que a iluminação do aquário, via de regra, é uma iluminação que mistura branco e azul. Qual azul? Esse azul actínico aí entre 400 e 500, mais precisamente entre 455 nanômetros e 490 nanômetros, né? E a gente vai precisar do branco, o branco, só que assim, existem brancos e brancos. Existem alguns brancos que ele tende a ser mais amarelado, porque a gente tem partículas de menor comprimento de onda. Então, por exemplo, as luzes de lâmpada que a gente tem, que elas são meio amareladinhas, que a gente chama de branco quente, é um branco numa temperatura de queima mais baixa, então é 3000 Kelvin. Não é boa pra gente, não interessa. Aí você vai falar da 6500 Kelvin, que é uma amplamente utilizada aí nos plantados, nos aquários doces plantados. Ela é boa para a clorofila da planta? Sim, sem dúvida, mas não é tão boa para a clorofila da zooxanthella. Então ela também não serve para a gente. Ela é boa para um monte de outras algas, sim, no marinho, além das plantas lá no aquário doce. Então se a gente coloca um branco, ela é fria, ela é branquinha e tal, mas aí você vê, poxa, meus corais não vão para frente, mas eu estou tendo alga no vidro, estou tendo ponto de alga para tudo quanto é lado. É isso, você está colocando um branco em que o nutriente que tem na água, a luz que incide nela ali, vai fazer com que essas outras algas microscópicas peguem esse nutriente ao invés das zooxanthella. A zooxanthella precisa dessa luz nesse comprimento certo para que ela possa pegar esse alimento com eficiência e crescer, né? Então, você coloca uma temperatura de luz inadequada, você pode botar alimentação quanto você quiser para esses corais que eles não vão para frente, porque a zooxanthella não vai estar sendo sensibilizada com essa luz que precisa estar para ela. Né? Então por isso que a gente, coloquei um monte de luz, coloquei 200, 300 watts no meu aquário e os meus corais não vão para frente. Por quê? Porque você não colocou nos comprimentos de onda certo. Então o azul tem que ser acima de 455 até 490 nanômetros, né? Que é o azul royal actínico. E a branca, ela tem que ser qualquer coisa acima de 8000 kelvins de queima, ou seja, branco super frio que eles chamam. Qualquer coisa entre 8000 Kelvin e 12000 Kelvin é uma branca boa para zooxanthella. A gente fala muito da de 10.000. A de 10.000, ela na minha opinião, ela é mais versátil, porque ela tem vários comprimentos de onda da de 8 e vários da de 12. Então, para zooxanthella, ela é boa. Então, assim, branco e azul. A gente pode colocar depois, quando a gente já garantir aí um cálculo legal aí para as nossas algas, para os nossos corais, alga não, pelo amor de Deus, para os nossos corais, a gente pode se dar o luxo de colocar, por exemplo, um espectro full rosado, uma Agrolux, que a gente tinha lá nos tempos lá atrás, que dá aquela realçada na cor do peixe, dá um realce nos brancos, e isso é legal também, é válido, e assim, se a gente garantir uma boa iluminação para a zooxanthella, o que for crescer de outras algas com outros espectros que a gente coloca por mera decoração, né, ela não vai conseguir competir com a zooxanthella dentro do coral, porque ela tem proteção, o coral tem órgãos de filtração desses nutrientes que vai chegar na zooxanthella com facilidade e a luz está corretinha. Então, assim, vai sobrar muito pouco nutriente para essas outras algas, elas não vão crescer em quantidades que sejam preocupantes, né? Então, recapitulando, o coral precisa dos comprimentos certos, azul 455 a 490, as mais vendidas são as de 470, que está bem ali no meio, e branco super frio, acima de 8000 Kelvin, recomendado a de 10.000.
né? Agora a questão de quantidade de watts por litro. Antigamente a gente falava, se você não for fazer um aquário sem planta, pode ser 0,3, 0,5 watt por litro, e para plantas você precisa de 1 watt por litro. Isso era o que a gente tinha lá atrás. Isso, só que a gente estava falando lá atrás de lâmpadas de vapor, lâmpadas de filamento, lâmpadas HQIs e por aí vai. Então são tecnologias antigas, né, que elas não geravam a quantidade de iluminação, de lumens suficiente, a menos que elas fossem daquelas watts, daquelas potências super altas. Hoje a gente tem LED. Então, por exemplo, quando eu fui fazer o estudo para fazer o meu aquário de 128 litros que está lá no escritório, foi falado que a iluminação para aquele aquário seria de 36 watts de azul, entre azuis e brancos, né? Proporção de 40% de branco para 60% de azuis, né? E então, se você for fazer a conta, dá 0,3 qualquer coisa watt por litro. Então, assim, quando eu fui montar deste aquário aí de 360 litros, o que eu pensei? Bom, eu vou seguir a mesma proporção, cerca de 0,3, 0,4 watt por litro. Então, eu montei esta luminária aqui, né? Ela tem no total, são 130 watts ao todo, e o meu display ali atrás, ele tem 300 litros. Eu desconto o SAMP ali atrás, porque ali não vai ter nada crescendo de corais que precisem dessa iluminação específica. Então, nós estamos falando aí de pouco mais de 0,3 watt por litro. Eu acho ainda que eu vou precisar de mais alguma coisa, mas para os corais que eu tenho, que são corais que não são extremamente exigentes com iluminação, essa iluminação está mais do que suficiente. Lá na frente eu vou falar dos soft, LPS, SPS, são os 3 tipos de corais que a gente tem no aquarismo marinho, e aí sim a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre essas necessidades de iluminação que a gente precisa nos corais, né? Então por hora é isso, eu vou pausar o vídeo agora e eu vou voltar mostrando o que eu montei até aqui, tá bom?